Oi, pessoal, estou de volta e agora eu vou falar mais um pouquinho sobre cálculos básicos no Excel. Bom, eu vou tirar aqui a minha câmera, que eu acho que no primeiro vídeo ficou na frente de algumas opções, e eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Bom, então agora nós vamos fazer algumas operações básicas no Excel. Outra coisa que eu acabei esquecendo de mencionar no último vídeo foi em relação, por exemplo, aqui nessa tabela, nessa nova tabela, né? Nós tem algumas palavras que não estão mostradas em toda a célula, né? Então, por exemplo, multiplicação. A célula aqui da célula da coluna E e da linha 6, ela está até a C cedilha. E aqui no desvio padrão a mesma coisa, e aqui no espectrofotômetro a mesma coisa. Então, como que a gente pode fazer para ficar melhor essa visualização? Então, ou a gente pode, né, aqui nas letras, aqui nessa parte de cima do Excel, tá vendo que o mouse, quando eu chego aqui entre o E e o F, ele muda, né? Então, eu posso selecionar e arrastar para o lado, até onde eu quiser, ou eu posso também dar um duplo clique, né? Então, eu estou aqui entre o F e o G, eu dou um duplo clique e ele vai até a necessidade, né? Até acabar a palavra espectrofotômetro UV-Vis, né? Até essa palavra toda, né? Essa sentença toda caber na célula. E aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui no ICP-US estava até um pouquinho menor, ele até diminuiu, né? E outra opção também, né? Aqui nós temos os números com 5 casas decimais após a vírgula, né? Eu consigo selecionar esses números e diminuir. Por exemplo, eu quero deixar com 3 números decimais depois da vírgula. Então, eu posso vir aqui diminuir casas decimais ou aumentar casas decimais. Eu quero diminuir as casas decimais. Então, aqui eu diminuí, cliquei 2 vezes, ele deixou aqui com 3 casas decimais. Se eu quero com 2, ou com uma, ou com nenhuma, então ele vai arredondando sempre para cima, né? Então, aqui eu volto, eu vou deixar aqui com 3. Não, na verdade, eu vou deixar aqui com 4, né? Que os números, a diferença é bem pouca de um para outro. E aí a gente consegue visualizar melhor. Bom, então vamos lá para esses cálculos básicos, né? Aqui vamos começar com a soma. Então, nós temos duas maneiras de fazer esses cálculos. A gente consegue colocar a função e a gente consegue também fazer a soma de um por um. Então, por exemplo, eu quero fazer a soma das 7 análises. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente deve fazer é colocar o igual. Para todo tipo de operação no Excel, a gente deve colocar o símbolo de igual. Então, a gente colocou o igual, e aí eu vou selecionar essa primeira linha aqui, da coluna B, linha 4, e aí eu quero somar com os demais. Então, eu coloco o sinal de mais, e eu seleciono o próximo valor que eu quero que seja somado. Então, eu coloquei na linha de baixo, e assim por diante. Coloquei o sinal de mais novamente. Aqui a análise 3, agora a análise 4, análise 5, 6 e 7. Finalizei, eu dou um Enter. Ele somou. Então, é muito simples, né? Mas também tem como a gente utilizar as funções, né? Então, é mais rápido, né? Como a gente tem muitos números, então somar um de cada vez, né? Colocar o sinal de mais, ficar selecionando as células, é mais devagar. Então, a gente consegue colocar a função. Então, eu venho aqui com o símbolo de igual, aí eu digito aqui soma, então a função chama soma mesmo, abro parêntese, e aí eu seleciono as células que eu quero somar. Então, como aqui é o intervalo, né, de 1 a 7, aí eu venho aqui, seleciono a primeira linha e arrasto até a análise 7, fecho parêntese, aí eu dou o Enter. Aqui, tá vendo que apareceu aqui esse jogo da velha? É porque ele não está aparecendo aqui na célula. A célula está pequena para a quantidade de números. Aí eu venho aqui para aumentar a célula, né? Então, entra aqui G e H, dou um duplo clique, aí ele já apareceu. Então, é isso aí. Opa, e eu fiz errado, né, pessoal? Eu fiz a soma aqui do VVIS. Na verdade, a gente já fez do VVIS. É do ICP-OS. O que que eu posso fazer? Aqui eu cliquei, dá um duplo clique aqui, ele aparece, né, onde que a gente fez a seleção, aí é que eu consigo chegar aqui para o lado, né? Tá vendo que eu só chegar aqui para o lado, selecionar e chegar para o lado, dou um Enter, aí ele fez a soma aqui para os valores do ICP-OS.
Para multiplicação, é a mesma coisa. A multiplicação a gente consegue fazer a multiplicação de 1 por 1, né? Então, por exemplo, eu vou multiplicar todos os valores, então eu multiplico de vez o sinal de soma, né? Aí eu venho aqui com um asterisco, que é o sinal de multiplicação. E aí eu vou fazendo 1 por 1, ou a gente pode fazer utilizando também a função. Pronto, selecionei todos, dei o Enter, ele fez a multiplicação de todos. Com a função, a gente pode aqui igual, ou então a gente pode aqui também, pessoal, quando você não sabe o nome da função, você vem aqui no fx aqui em cima, clica, e aí você pode digitar uma breve descrição do que você quer, e aí ele vai aparecer as opções. Então aqui eu quero multiplicar, né? Então aqui eu vou aqui em ir, aí ele já apareceu aqui o primeiro, ó, multiplica todos os números dados como argumentos. Eu coloco um OK, aí ele vai aparecer aqui os intervalos para a gente colocar. Então, aqui eu venho aqui na setinha selecionar, né? Aí eu posso selecionar todo o intervalo, aí eu dou aqui um OK. Então, ele já selecionou. Na verdade, eu fiz de novo errado, né? Selecionei os valores do VVIS, do ICP-OS. Então, chego para o lado, né? E aí ele fez a multiplicação dos valores do ICP-OS. Para a divisão, é a mesma coisa, só que na divisão a gente não tem uma função para divisão. Então, aqui eu vou pegar um exemplo, né? Pegando, por exemplo, dois valores aqui do VVIS para fazer a divisão. Então, aqui eu coloco o igual, aí eu selecionei aqui a análise 2, eu vou dividir a análise 2 pela análise 6. Então, eu selecionei a análise 2, coloco aqui a barra, esse aqui é o sinal de divisão, e aqui eu coloco o valor da análise 6. Dou Enter, aí ele já fez a divisão. Aí eu quero fazer isso, mas para o ICP-OS, eu quero fazer a mesma operação, só que para os valores do ICP-OS. O que que eu posso estar fazendo? Eu seleciono aqui, né, o valor, né, da divisão do VVIS, aí aqui no cantinho, tá vendo que o mouse ele muda? Ele fica um xizinho, né? Então aqui eu posso selecionar e chegar para o lado, né? E arrastar para o lado. E aí ele arrastou aqui para o ICP-OS, e quando eu clico aqui nesse valor do ICP-OS, ele mostra aqui que ele pegou aqui a análise 2 dividida aqui pela análise 6 dos valores do ICP-OS, ou seja, ele faz a mesma operação que ele fez para o VVIS da coluna B, ele faz para a coluna C. Bom, vamos então fazer a média. Então, a média, a função dela é o médio. Então, média, ele que retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Então, a gente seleciona, abre o parêntese, e aqui eu seleciono os dados, fecho parêntese. Aí eu posso também arrastar aqui para o lado para o ICP-OS, e aí ele fez aqui para o ICP-OS. Quando eu clico, ele arrastou aqui, ele selecionou os valores aqui da coluna C. A mediana é média, se não me engano, é isso mesmo, ó. Retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de números. Então, eu seleciono, aí já abriu o parêntese aqui, aí eu seleciono aqui os valores do VVIS, fecho parêntese, dou um Enter. O moda é esse modo, na verdade. Essa função retorna o valor mais repetitivo ou que ocorre com maior frequência em uma matriz ou intervalo de dados. Esse modo, tá vendo que às vezes tem algumas funções que elas vão mudando o número, né? Dependendo da atualização do Excel. Então, esse modo é a mesma coisa desse modo ponto único. Ó, retorna o valor mais repetido ou que ocorre com maior frequência em uma matriz ou intervalo de dados. Então, às vezes tem algumas, por exemplo, algum tipo de Excel, né? De algum ano que não tem disponível mais esse modo, e aí tem esse modo ponto único. Então, são as atualizações que eles vão fazendo de ano em ano. Eu posso selecionar aqui, aí eu seleciono aqui os valores do VVIS, fecho parêntese, dou Enter, ele já calculou. O desvio padrão, a fórmula dele é o desvipad. Então aqui vocês estão vendo que também tem o ponto de interrogação, que também é a mesma coisa, né? Às vezes não está compatível, né? Então tem o desvipad P. O desvipad P quando com base numa população e o desvipad com base nas amostras, né? Então, aqui eu posso utilizar também esse desvipad.A,
que é o cálculo de desvio padrão a partir de uma amostra. É a mesma coisa desse desvio-PAD aqui, sem o A, né? Então, posso selecionar, seleciono os dados, fecho parênteses e pronto. Já calculou o desvio padrão. E aí nós temos também a variância. A variância é o VAR. Então, o VAR é a mesma coisa, gente, ó. O VAR ponto A estima a variação com base em uma amostra. Então, eu seleciono aqui, seleciono os dados e ok. Então, mostrou aqui a variância. O que que eu posso fazer? Eu posso selecionar, eu quero fazer isso também para os dados do ICP-OS. Eu posso selecionar as 4 linhas. Então, selecionar as 4 de uma vez, eu venho aqui no cantinho, né? Você viu que o mouse muda, né? E eu seleciono, eu arrasto para o lado, e aí ele fez aqui para o ICP-OS. Então, quando eu clico aqui 2 vezes, ele fez a mediana aqui para os valores do ICP-OS, a moda, né? Ele fez também para os valores do ICP-OS, o desvio padrão também para o ICP-OS, e a variância também para o ICP-OS. Essa questão aqui que não apareceu um valor aqui na moda é porque não tem nenhum valor que se repete. E aí ele não calcula, né? Não tem nenhum valor, então ele dá esse aqui, esse ND, né? Ele dá um erro, né? Na fórmula. Mas é porque nenhum valor se repetiu. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre teste T. Espero vocês!